Pessoal, estamos com mais um vídeo. A ideia agora é dar uma explicada em relação aos gráficos que aparecem tanto no movimento uniforme quanto no movimento uniformemente variado. Então, só para deixar bem claro, à esquerda nós temos o movimento uniforme e à direita o movimento uniformemente variado. O primeiro gráfico que nós vamos analisar é a da aceleração em relação ao tempo. Quando a gente trabalha com movimento uniforme, não aparece aceleração. Isso significa que, de certa forma, a gente não tem nenhum gráfico associado. Então, nós não vamos observar gráficos em relação à aceleração. Já com relação ao movimento uniforme, existe aceleração e ela é constante. Todo gráfico, quando é constante, significa dizer que o gráfico relacionado a ele será horizontal. Isso a gente vai observar em alguns outros gráficos que nós temos aqui mais abaixo para analisar. E aí a gente tem que levar em consideração que, se for positivo, está em cima do eixo do tempo, e se for abaixo, vai ser então negativo. Só observando que esse S que está aparecendo aqui é de segundo. Só outro detalhe: o eixo Y vai estar significando sempre o primeiro que aparece aqui. Nesse caso, aceleração. E nesse caso aqui também aceleração. No caso abaixo nós temos então o gráfico da velocidade em relação ao tempo em ambos os casos. Movimento uniforme, velocidade é constante. Significa dizer então que ela vai ser horizontal. Já no caso do movimento uniformemente variado, a velocidade ela é uniforme com relação ao tempo, ou seja, ela vai ter uma inclinação, ou ela vai ser crescente, como esse caso, ou então ela poderia ser decrescente. Sendo crescente, significa dizer que a aceleração é positiva, decrescente, a aceleração é negativa. Então, existe uma diferença entre os gráficos da velocidade no movimento uniforme, que é esse, e da velocidade no movimento uniformemente variado. E o terceiro ponto é o caso da posição em relação ao tempo. Primeiro, o movimento uniforme é bem parecido com o caso da velocidade uniformemente variada. A posição ela é linear, então o gráfico ela vai ser uma reta com inclinação crescente se a posição ela aumenta com relação à velocidade, isto é, velocidade positiva, ou decrescente se a velocidade for negativa. Já no caso de uma posição do movimento uniformemente variado, que vai aparecer t ao quadrado na fórmula, nós vamos ter uma forma de parábola, que é um dos elementos de funções que estudamos no capítulo 2, ou no capítulo 1, que nós estudamos lá, termos não lineares. O gráfico forma uma parábola. Lembrem-se, quando vimos a aula na sala de aula, né, a gente viu que o gráfico é dessa forma. Porém, como a gente desconsidera a parte negativa, então o gráfico só vem do zero para frente. Então ele não forma o U parabólico que geralmente aparece nesse tipo de função. Então é isso aí. Essas são gradativamente as diferenças entre os gráficos no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado.